a praga definitiva, a praga da qual o faraó não teve mais como apresentar desculpas, não teve mais como fugir, porque agora mexeu num ponto em que feriu ele de uma maneira permanente. Todas as outras tinham machucado, todas as outras tinham causado problemas para os animais, mortos nos animais, mortos em algumas pessoas. O seu reino estava em frangalhos, estava totalmente destruído. Mas enquanto não houvesse algo profundamente pesado e terrível na vida dele, na vida pessoal dele, ele não iria ceder. Então essa última praga, 10ª praga, foi a que finalmente causou esse sentimento de impotência do faraó e que ele, com todo o seu poder, foi derrotado por Deus. Todos os deuses dele falharam e ele mesmo em si falhou. E isso é um detalhe interessante, porque o faraó ele tinha esse título de protetor do Egito. Tinha uma palavrazinha no original que é Maat, uma coisa assim, que o faraó ele tinha esse título de alguém que deveria defender o Egito de todas as pragas, porque como ele era filho do deus Ra, eles consideravam filho do deus Ra, então tudo que acontecia ao Egito tem que passar pelo crivo dele. Ele era o deus do Egito. E o faraó estava percebendo que ele mesmo tinha poder sobre a natureza e não tinha poder sobre nada. E que havia um Deus supremo que derrotava todos os outros deuses. E aquele povo que ele estava escravizando durante tantos anos era servo desse Deus. E esse Deus anuncia agora a 10ª praga. E Deus disse a Moisés: olha, vou trazer só mais uma praga. Depois dessa praga, o faraó vai deixar vocês irem. Agora, vocês vão aos ouvidos do povo, vocês vão aos ouvidos dos egípcios e façam o rapa. Eu quero que vocês vão e tirem tudo, peçam tudo que vocês puderem. De brincos, de pulseiras, de joias, de adereços. Eu quero que vocês façam um arrastão pelo Egito e levem tudo do mais precioso. E o verso 3 diz que Deus fez com que o povo do Egito encontrasse favor, ou que o povo de Israel encontrasse favor aos olhos dos egípcios. Eles iam pedindo os bens, iam pedindo as riquezas e iam levando com eles. Isso era um pagamento por tantos anos de trabalho. É como se fosse uma indenização de tudo que eles já sofreram nas mãos e no chicote dos feitores. Naquele dia, eles receberam o pagamento assim, de todos os anos que eles trabalharam ali de maneira indigna. E o povo do Egito também, para querer se livrar, porque eles não estavam aguentando mais, eles estavam vendo que o povo de Israel continuava saudável, continuava com suas ovelhas, continuava com tudo perfeito, enquanto do lado deles estava só tudo desmoronando. Casas destruídas, rebanhos perdidos, plantações devoradas pelo gafanhoto, a pele os cabelos cheios de piolhos, a pele cheia de úlceras, enfim. Então, para querer se livrar daquele povo, então eles iam só dando, para ver se eles iam embora logo. Mas Deus disse ao faraó, Deus disse a Moisés, olha, depois dessa o faraó não vai resistir. Ele não vai querer libertar o povo agora, no anúncio dessa 10ª praga. Mas depois do que acontecer com ele, aí sim ele vai ouvir vocês. O bocejo de cada Porque dia. essa praga é a praga da morte dos primogênitos. Quando ele sentisse que alguém da família dele ia morrer, alguém próximo a ele, filho dele, iria morrer, aí sim ele ia. Então, gente, a Bíblia sempre mostra que depois que a pessoa se afasta de Deus, ou mesmo quando a pessoa não se afasta, mas está longe de Deus, somente quando ela está no fundo do poço, somente quando ela está na situação mais terrível, é aí que Deus puxa ela, é aí que ela se volta para Deus. Tem gente que não se contenta em estar num estado ruim e quer descer cada vez mais ainda. Então o faraó poderia ter parado na primeira praga, poderia ter parado na segunda, que foram pragas que não afetaram assim grandemente ninguém. Poderia até ter parado na terceira, quarta, afetar ali os animais, a plantação, mas não tanto as pessoas. Mas ele decidiu ir até o final
para colher as consequências mais pesadas sobre a vida dele, para então ele ceder. Então eu sempre estou frisando isso. Ele poderia ter voltado atrás, mas não fez. Então, gente, esse é o problema. Esse é o problema de você silenciar a voz do Espírito Santo. É você achar que vai escutar essa voz para sempre. É achar que Deus vai insistir com você para sempre, sempre vai ter chance de voltar. E aí você vai descendo, grau após grau, até chegar num ponto que você fica fora da área de alcance dele. Você se coloca fora do guarda-chuva de Deus, fora do radar de Deus. Então, antes da última praga, Deus deu aqueles 3 dias de escuridão justamente para o povo refletir e o povo entender com quem que eles estavam lidando. Então, no verso 8 que nós lemos aqui, Moisés ele fica enfurecido que eles iam morrer, ou seja, essa praga não pegou o faraó de surpresa, o faraó sabia que ia acontecer, e Moisés saiu dali enfurecido. E por que ele saiu enfurecido? Porque ele sabia que pela rebeldia do faraó os inocentes estavam pagando. Tinham várias famílias, vários egípcios inocentes ali que não sabiam, que não tinham relação com a escravidão, que não tinham relação com o que estava, com as decisões que o faraó estava tomando, e por causa do faraó aquele povo estava sofrendo. Então, por causa disso, que Deus, por isso que Moisés ficou tão furioso nessa questão. E aqui a lição ainda fala que o número 10 tem um simbolismo de completude, né? Foram 10 mandamentos. Então, é uma forma de mostrar que nas 10 pragas, a justiça e a misericórdia de Deus se manifestaram de maneira plena. Por que a justiça e a misericórdia de Deus se manifestaram de maneira plena, como o faraó não queria libertar o povo? A praga tinha que vir como uma punição ao que ele estava dizendo, a decisão dele. Era a consequência dos erros dele. Estava se colocando contra Deus, desobedecendo à vontade de Deus. Por causa disso, ele estava colhendo a consequência que eram as pragas. Isso é justiça. Misericórdia. Antes de cada praga, Deus dava a chance de ele se dobrar. Deus dava a chance de ele reconhecer. Deus dava a chance de ele impedir que a próxima praga viesse. Ele sempre avisava antes de cada praga. As pragas não vinham do nada. Então, a justiça e a misericórdia de Deus. E até nessa 10ª praga, que foi a praga mais pesada de todas, os egípcios que deram atenção ao chamado de Deus, colocaram o sangue na porta, ou então foram para a casa de algum israelita, esses foram poupados. Tanto é que no grupo que saiu do Egito, teve vários egípcios que passaram para o lado do povo de Israel e foram salvos na noite da Páscoa. Tiveram seus primogênitos salvos na noite da Páscoa. Então, Deus abriu a porta da graça, chance para todo mundo. Todos os egípcios tinham chance. Tinha um filme bíblico sobre os 10 mandamentos, um filme recente, que foi o filme bíblico mais ateu que eu já vi. Porque era mostrando que Moisés era muito amigo de um soldado egípcio quando ele era criança, até porque ele era príncipe do Egito. E ali durante a 10ª praga, eles descobrem que esse amigo dele tinha um filho pequeno, só um filho único. E aí no dia depois da praga dos primogênitos, o filho dele morre. Aí ele vai com o filho até Moisés e diz: olha, que Deus é esse? Que Deus cruel. Meu filho não tinha nada a ver com isso. Eu não tinha nada a ver com isso. Por que esse Deus manda matar inocentes? Não sei o quê. Sendo que, na verdade, os egípcios não tiveram essa desculpa. Os egípcios que perderam seus primogênitos naquela noite foi por culpa deles. Não foi por falta de aviso. Porque Moisés avisou o faraó, avisou ao povo de Israel, e quem quisesse ter o primogênito salvo, era só colocar o sangue na porta. Era só passar para o lado do povo de Deus. Então, não houve essa coisa de que Deus foi cruel e matou arbitrariamente. Não. O anjo da morte ia passando de rua em rua, e da casa que não tivesse nenhuma marca, ele entrava e matava. Então, ali nas 10 pragas foi vista a graça, a misericórdia e a justiça de Deus.
Deus é o juiz supremo que se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Ele é amigo e ele está ao lado das pessoas que sofrem maus tratos. E no final de tudo, no final da história, Deus vai aplicar a sua justiça de forma suprema. Hoje é até difícil nós dizermos às pessoas que por que os inocentes sofrem, por que nós vivemos num mundo assim, por que bebês morrem de forma cruel, por que tanta gente ruim prospera, por que tanta gente boa é humilde e não consegue progredir na vida. É até difícil a gente explicar isso para as pessoas hoje, porque a mente delas não consegue ver um passo além do que de onde elas estão. Elas não conseguem imaginar a vida que vem depois. Por mais que a gente fale da nova terra, por mais que a gente fale do céu, as pessoas só conseguem chegar a essa vida aqui. Uma vida eterna, uma vida além disso aqui, parece que fora da realidade deles. Por causa disso, eles não acreditam em Deus. Mas Deus nos convida a olhar para o futuro com esperança. Um dia Ele Amém. vai pôr fim ao mal, um dia ele vai punir todos aqueles que destroem a terra, todos aqueles que fazem mal ao ser humano, todos esses vão ter um fim um dia. Nosso dever Amém. é Amém. esperar pelo tempo dele, esperar pela vontade dele e nos manter firmes até lá. Amém. Agora, para encerrar, a lição aqui ela faz uma aplicação bem diferente do que eu estava pensando. Porque eu estava falando de Deus, os egípcios, outra coisa. Ela faz o seguinte: nós também devemos expressar amor e justiça da melhor maneira possível. Da mesma forma que Deus fez, nós também devemos fazer. Contudo, nós podemos cair facilmente em extremos, seja de um lado ou do outro. Em nome de um suposto amor, podemos ignorar erros e questões que precisam ser corrigidas. Por outro lado, podemos aplicar a justiça de maneira fria e inflexível. Então, nenhum desses extremos é o correto. O ideal é o que está lá em Miqueias 6:8. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, quais são os dois extremos? Você, em nome de um suposto amor, de um amor barato, você ignorar e passar a mão nos erros das pessoas. Você é bonzinho demais, você acalenta demais, você é muito amoroso. Por causa disso, as pessoas ao seu redor, que estão sob a sua influência, elas, 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 elas estão debaixo desse seu lado amoroso e por causa disso elas não têm disciplina, elas não são buriladas ali pela vara da disciplina. E o outro lado é as pessoas que aplicam a justiça de maneira fria e inflexível, sem amor. Então, a pergunta final da lição é: se nós não temos o equilíbrio perfeito, preferir o lado da misericórdia seria um erro? Eu achei essa aplicação bastante profunda aqui. Você reflita nessa pergunta. Se nós não temos o equilíbrio perfeito, preferir o lado da misericórdia seria um erro? Vamos pensar nisso aqui. Vamos refletir nisso aqui. Você é uma pessoa que é bastante misericordiosa, mas que não é firme na hora de exercer a justiça sobre alguma coisa. Se você é pai, por exemplo, se você tem filhos, se você é líder de uma igreja, se você tem cargos, pessoas sob a sua influência. Você é uma pessoa que ama praticar a justiça, de ser firme nas suas decisões, de punir, de identificar o culpado, essas coisas. Mas você não tem amor por trás disso? Ou você é o contrário, você é amoroso, você é muito dado com as pessoas e tem medo de ser firme em alguns momentos? Então a pergunta é: se nós não temos o equilíbrio perfeito, preferir o lado da misericórdia seria um erro? Então você pode colocar aí no chat, você pode refletir isso com você mesmo e pensar na maneira como Deus lida conosco. Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça. Deus, ele é justo, Deus, ele é fiel. Olha aí, se nós não temos aquele perfeito, preferir o lado da misericórdia seria um erro.
Algumas pessoas estão colocando que não. Então, essa é uma pergunta para a gente pensar, essa é uma pergunta para a gente refletir e seguir o exemplo de Deus. Deus é justo, Deus faz as coisas com sabedoria, Deus nos pune, Deus nos dá as consequências dos nossos erros, Deus permite que elas venham, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a graça, nos dá a misericórdia e Ele nos oferece o perdão. Então, se nós temos um exemplo a imitar, é o exemplo de Deus. Nós possamos ser justos e ao mesmo tempo misericordiosos e agir de maneira afável com as pessoas. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo teu exemplo que é supremo, que é perfeito para a nossa vida. Agora, Senhor, abençoe o estudo do livro, a ciência do bom viver. Nos dá saúde, Senhor, para viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.